O anime começa nos apresentando a um garoto chamado Nakajima Nanao, o qual há 6 meses foi morar em uma ilha deserta, a qual é uma academia exclusiva para adolescentes com habilidades sobrenaturais. Nisso, aproxima-se dele um garoto chamado Moguo, o qual tem o poder do fogo. Moguo começa a incomodar o prota automaticamente devido ao fato de que ele supostamente não possui poderes. Nesse momento, outro garoto chamado Seiya, que tem o poder de controlar o gelo, defende automaticamente o prota dizendo que ele é especial, da mesma forma que todos os outros. Após isso, contam-nos que os jovens foram trazidos à ilha para que tenham um treinamento muito especial, já que devem combater os inimigos da humanidade, uns seres que apareceram há aproximadamente 50 anos e estão escondidos entre eles, pelo que são uma ameaça para a humanidade. O professor apresenta um aluno novo, o qual se chama Onodeira Kyoya. Após isso, todos se perguntam qual é o seu poder, mas este se nega a dizer e o professor comenta que nem mesmo ele sabe qual é. Devido a isso, o prota pensa que ele claramente deve ser muito poderoso para não querer revelar seu poder a ninguém. Depois vemos chegar outra estudante nova, a qual se chama Nana, e esta garota é a nossa protagonista. Logo, ela diz aos seus companheiros que seu poder é ler mentes e todos ficam assombrados ao ouvir isso. Seguido disso, ela se senta ao lado do prota e ali começa a conversar com ele por um tempo. Nana pergunta ao prota se os demais fazem bullying com ele ou algo parecido, e Nana diz que claramente sabe disso graças ao fato de que pode ler sua mente. Nisso, Moguo começa a incomodá-lo por não ter poderes novamente, brincando que ele é um inimigo da humanidade. Ao ver isso, Nana o defende, dizendo a Moguo que ele claramente é um valentão e que só faz isso para tentar impressioná-la e convidá-la para sair. Mais tarde, Nana elogia o prota devido ao fato de que ele sabe muito sobre os inimigos da humanidade e ela comenta que quer ser sua amiga, para logo em seguida perguntar por que o chamam de líder autoproclamado. Quando ele está prestes a responder isso, a professora o repreende por fazer tanto barulho. Ali, Nana diz que como estão escolhendo o presidente da classe, ela decide indicar o prota, ao que Moguo contesta dizendo que o líder deve ser a pessoa mais forte. Ao escutar isso, Kyoya propõe que deveriam se enfrentar para decidir isso. Após isso, todos estão empolgados para combater, todos menos o prota. Em uma mudança de cena, conta-nos um pouco da vida do prota, para quem era muito difícil fazer amigos. Depois vemos como seu pai lhe diz que não importa para onde vá, sempre deve ser o melhor e ser o líder, e por esta razão, quando chegou à academia, ele se autoproclamou seu líder, e devido a isso, todos zombaram dele. Posteriormente, Nana chega para desejar boa sorte para amanhã ao prota, o qual lhe diz que ele não lutará amanhã, já que perderia contra os demais, e logo automaticamente vai embora. Após isso, Nana decide segui-lo e pede ao prota que ele mostre a ilha, pelo que automaticamente vão comer e ali Nana explica ao garoto um pouco mais de como funcionam seus poderes e como, devido ao seu poder, nunca pode ter amigos, por isso está emocionada que ele aceitasse ser seu amigo. A seguir, continuam explorando a ilha e vão a um penhasco para o pôr do sol. Nesse momento, Nana explica ao prota que ela sabe que ele tem um talento. Isso se deve ao fato de que se não o tivesse, não o teriam trazido até esta ilha em primeiro lugar. O prota responde que sim, ele o tem, mas que não tem muita importância e que não o menciona por precaução, devido ao fato de que os únicos capazes de vencer os inimigos da humanidade estão na ilha, pois é provável que os inimigos tenham se infiltrado na ilha. Assim, eles têm que ter cuidado. Nisso, aparece uma corrente de ar que empurra a Nana para o penhasco, mas ela é maravilhosamente salva pelo prota antes de cair. Devido a isso, o prota a abraça preocupado, o que faz com que a Nana fique corada. Depois, vemos como Nana acompanha o prota até em casa. Nana pede novamente ao prota que se candidate como líder, e após isso, o prota se irrita com ela e pede que o deixe em paz. Logo, o prota em seu quarto se pergunta se ter tratado a Nana assim foi errado. Nesse momento, Nana chega para devolver seu relógio que ele deixou na cafeteria. No dia seguinte, vemos como os garotos se preparam para o combate e decidem não usar seus poderes. Então, o combate começa rapidamente, e ambos utilizam seus poderes esquecendo o que disseram antes. Em um intercâmbio de ataques, Seiya congela os pés de Moguo, que se esforça muito e carrega uma gigantesca bola de fogo, a qual lança sobre todos os estudantes. Ao ver isso, o prota se lança para ajudar seus companheiros e assim faz um grande escudo com o qual repele todo o ataque. Ali nos damos conta de que o poder dele é neutralizar os poderes dos demais, pelo que todos ficam assombrados com seu incrível poder, e assim ele realmente se torna o líder deles. Mais tarde, ele e Nana vão ao acantilado, e Nana o parabeniza por ter se tornado o líder deles. Depois ele diz que não o teria feito sem a ajuda dela, e Nana exclama que seu poder de neutralizar é incrível. Nisso, a garota toma as mãos do prota e se emociona muito, já que é a primeira vez que não escuta as vozes na sua cabeça. Devido a isso, o prota se alegra muito por ela. De repente, Nana puxa as mãos do prota e o empurra ao acantilado. O prota, como pode, segura-se em uma corda.
Ali ela revela que na realidade não tem o poder de ler mentes e que tudo o que dizia ela adivinhava por dedução, pelo que soube que o Prota era rejeitado por fingir ler um livro na classe. Também soube que ele tinha um gato pelo arranhão no pescoço e pensou que era muito raro que um humano sem poderes estivesse na ilha, e por isso o propôs como líder para que lutasse com os demais e assim saber seu poder, fazendo com que o Prota fique em choque. Então ele pergunta se ela é um inimigo da humanidade, ao que ela responde dizendo que eles são os verdadeiros inimigos da humanidade, e ela está ali para acabar com eles, especialmente com o Prota, já que ele é o que está destinado a se tornar o comandante deles. Devido a isso, ela fez tudo isso para saber seu poder e ver se ao lançá-lo ao acantilado, poderia acabar com ele. Nesse momento, o Prota escorrega da corda, caindo no acantilado e morrendo. Em uma mudança de cena, contam-nos como alguns anos atrás apareceu o primeiro inimigo da humanidade, o qual destruiu uma cidade inteira, matando milhares de pessoas. Explicam que este inimigo não era um monstro nem um extraterrestre, era um simples humano que despertou seus poderes. Depois disso, crianças com poderes começaram a nascer por todo o mundo. Após isso, as pessoas com poderes começaram a fazer o que queriam, já que não podiam combatê-los, causando muitas mortes, o que fez com que as elites contratassem pessoas com poderes para combatê-los, mas estes acabariam se rebelando também. Depois de 5 anos de guerra, os humanos terminariam ganhando. Com o passar do tempo, os humanos terminaram aceitando as pessoas com poderes e assim enviando-as para academias para mantê-las sob controle. E as colocavam para treinar diariamente, dizendo-lhes que combateriam os inimigos da humanidade. A seguir, vemos como Nana foi enviada pelas elites para assassinar todos os habitantes da ilha, porque eles são os verdadeiros inimigos da humanidade. E comentam para que ela tenha muitíssimo cuidado, já que se a descobrirem, os estudantes poderiam se rebelar e acabar com os humanos. Seguidamente, vemos como Mogo pergunta para Nana se ela sabe onde está o Prota. Também diz que se surpreendeu ao saber que ele era tão forte, ao que ela responde que não o viu o dia todo. Nesse momento, vemos umas garotas que passam sobre um tronco em um lago e aparece Seiya, que congela todo o lago, pelo que Nana se pergunta o quanto Seiya pode congelar e pensa que as pessoas com poderes são arrogantes e tem que acabar com elas. Mais tarde, Nana pergunta ao Seiya o quanto ele pode congelar e se seria capaz de congelar objetos, ao que Seiya responde que sim. Então Nana lhe pergunta se inclusive poderia congelá-la e ele diz bruscamente que poderia fazer isso muito facilmente. Após isso, Nana percebe que ele claramente está mentindo, já que ela é boa analisando as pessoas, pelo que pergunta por que ele não congelou o Mogo no combate e diz que se tivesse feito isso, o combate teria sido muito chato. Assim, Nana termina de confirmar que ele está mentindo e não tem poder de congelar nenhuma pessoa. Ali ela nos diz que todos supõem que o Prota está doente e que por isso claramente tinha faltado às aulas. Nana acredita que deve acabar com todos antes que suspeitem. Enquanto isso, Mogo está brigando com outros tipos. Logo depois disso, ele é golpeado misteriosamente por um de seus companheiros, o qual é chamado de Yu, e ao que parece tem o poder de parar o tempo. Seiya diz para Nana que ele é possivelmente o mais poderoso de todos, e ao escutar isso, Nana decide investigar mais sobre ele. Mais tarde, no almoço, Nana chega onde está o Yu e se senta para comer com ele. Nisso, enquanto conversam, Nana tenta pegar uns picles e derruba o copo de água sobre ele. O copo volta à normalidade, e ao ver isso, Nana descobre que seu verdadeiro poder não é de parar o tempo, portanto, é provável que a realidade seja retornada ao tempo, para mudar as coisas. Ela diz isso ao Yu, que se surpreende por ela ter descoberto, já que ela é boa analisando as pessoas. Depois disso, aparece Kyoya do nada, o qual pergunta ao Yu se ele poderia usar seus poderes para investigar o desaparecimento do Prota, já que há algumas horas ele não aparece em nenhum lugar e está desaparecido. Após isso, Nana comenta o que ele quer dizer com desaparecimento, já que se supõe que o Prota só está doente e pronto. Kyoya contesta dizendo que ele não contatou a escola para notificar que estava doente e também não chegou ao seu quarto. E ele sabe disso visto que seu quarto é ao lado do Prota e este nunca o ouviu chegar. Ali, Kyoya começa a questionar a Nana dizendo que eles eram muito bons amigos e consulta onde foram ontem e o que fizeram. Por isso, Nana começa a inventar uma história, dizendo que depois da escola ela foi parabenizá-lo e que tudo esteve muito normal. Ao escutar isso, Kyoya não acredita nela e enquanto acaricia suas mechas, Nana pensa que ele está prestes a descobri-la.
Nisso, Nana diz que ele pode ter sido atacado por inimigos da humanidade, já que ouviu que estes se disfarçam de humanos, pelo que pode haver uma entre eles. É aí que ela questiona o Kyoya, visto que suas atitudes são muito suspeitas e é estranho que agora ele se preocupe tanto com o Prota. Por isso, o Kyoya vai embora e diz que só estava tentando socializar com eles. Nana explica ao Yu que considera que o Kyoya é um inimigo da humanidade. Seguido disso, decidem ir investigar o desaparecimento de seu companheiro e vão à casa do Prota para que Yu possa usar seus poderes para ver o que aconteceu ali. Após isso, Yu volta ao passado, mas não consegue ver nada, apenas que o Prota não voltou para casa. Mas devido à viagem, Yu estava bastante esgotado. Ele comenta com a Nana que utilizar seu poder é muito cansativo e que treinou muito para poder empregá-lo bem, o que faz a Nana perceber que o poder dele é limitado, senão ele já a teria descoberto. Depois, Nana pensa que tem que buscar uma maneira muito boa de matá-lo, senão ele poderia voltar no tempo e acabar com ela. É então que Nana pergunta ao Yu o quanto ele pode viajar para trás, e ele responde que no máximo um dia, mas depois de 12 horas termina tão cansado que poderia vomitar. Posteriormente, Yu vai ao passado de novo, e ao voltar, pergunta para Nana se ela e o Prota foram ao acantilado juntos, e ela automaticamente responde que sim. Após isso, decidem ir ao lugar investigar, e no caminho, Yu usa seu poder novamente. Ao voltar, Nana explica que ela e o Prota, depois de ir ao acantilado, foram à praia e depois se separaram. Então, Yu comenta com a Nana que se uma pessoa do passado o vê, ele volta ao presente, e que provavelmente devido ao poder dela de ler mentes, ela o viu um par de vezes no passado. Nana se preocupa porque é questão de tempo para que a descobrirem. Logo depois disso, chegam ao acantilado onde Will viaja ao passado mais uma vez. Ali, ele vê como ela e o Prota deram as mãos, mas depois disso, o Prota olhou para ele e fez com que claramente voltasse. Nana nos diz que lembra disso e que justo antes de empurrá-lo, o Prota se assegurou de que ele fosse embora naquele momento. Yu pede perdão por duvidar dela e comenta que está exausto demais para continuar usando seus poderes, pelo que será melhor continuarem amanhã. Mais adiante, vemos como a Nana aparece pegando umas pás para depois se dirigir ao quarto do Yu, e muito assustada, pede que por favor a siga. Ao escutar isso, ele corre atrás dela enquanto correm e Nana diz que contará a verdade e que não o tinha feito porque não sabia se podia confiar nele. Ao chegar a uma parte do bosque, Nana diz que ali foi onde o inimigo da humanidade atacou o Prota e o comeu. Mas tudo isso era uma mentira, já que o Yu viaja no passado e após ela suplicar chorando, ele aceita. Após isso, Nana revela o seu plano, o qual consistia justamente onde o Yu estava parado, que eram 24 horas antes do lago de Seiya, que tinha congelado, mas ela cobriu o gelo com terra e ele não percebeu. É aí quando o Yu volta ao passado no lago que claramente não tinha sido congelado, pelo que, como não sabia nadar e estava cansado da viagem, claramente se afogaria. E assim seu plano teve sucesso e o Yu morreu. Em uma mudança de cena, vemos como Kyoya investiga o acantilado. Ao ver algo brilhante no fundo, decide saltar. Mais adiante, todos chegam à academia e devido a uma tormenta, os garotos estão completamente molhados. Ali, todos se perguntam por que o Prota ainda não voltou e também por que o Yu não chegou à aula, o que é muito estranho, já que ele nunca falta. Ao escutar isso, Nana pensa que será melhor se apressarem a acabar com os demais estudantes, visto que se descobrirem que há um assassino, será mais difícil fazer seus movimentos. Nesse momento, Seiya encurrala Nana contra a parede e pede uma demonstração de seus poderes. Após isso, ela diz a ele que se ele de verdade ama sua namorada, a qual está sentada à frente deles, não deveria empurrá-la assim contra a parede. Depois disso, ela se surpreende perguntando como sabia que eram namorados, pelo que Nana diz que pode ler suas mentes. De repente aparece Kyoya, dizendo que talvez o que a Nana fez não foi ler mentes, e apenas deduziu isso graças ao fato de que claramente passou chovendo o dia todo, e se ela só tem o lado direito de seu ombro molhado, enquanto a garota tem o lado esquerdo, ele pôde deduzir que vieram sob um mesmo guarda-chuva. No entanto, brinca que é apenas uma teoria. Mais adiante, no recreio, Nana convida o Kyoya para comer no almoço com ela, mas claramente ele recusa. Ainda assim, Nana decide segui-lo para averiguar mais sobre ele, e ao segui-lo silenciosamente, chega a um galpão, onde descobre que o Kyoya alimenta um gatinho. Depois, Nana vai falar de novo com ele, já que quer ser sua amiga, pelo que ele aceita e a convida por um tempo para seu quarto.
Ali nos damos conta de que o Kyoya é um nerd e convida a Nana para jogar videogame, demonstrando que não é tão amargo como parece. Ele nos conta que se obceca facilmente pelas coisas, por isso está investigando o desaparecimento do Prota. Seguido disso, comenta-nos que ele tem uma irmã menor, a qual veio antes dele à ilha, e claramente se encontra desaparecida também, e ele está ali para encontrar respostas sobre sua irmã. Nisso, ensina-lhe um mangá que acaba por ser o favorito dela, ao que Kyoya responde dizendo que também é o seu favorito. Quando Nana está prestes a ir embora, Kyoya conta que encontrou o relógio do Prota, para logo pedir que o acompanhe ao acantilado mais uma vez. Lá, ele pergunta a Nana o que fez na tarde do dia 1, o dia em que o Prota desapareceu. A isto, ela responde dizendo que nesse dia esteve com o Prota, e lhe consulta por que pergunta da tarde. Após isso, ele conta que em seu tempo livre percorre a ilha e que em uma de suas caminhadas encontrou o acantilado e viu a corda de segurança rompida, e ao buscar embaixo encontrou o relógio do Prota, pelo que lhe parece curioso já que é um relógio muito caro, mas o que importa realmente é que esse relógio marca a hora das 6 p.m. Ela contesta dizendo que não sabe nada e que ela e o Prota se separaram cedo no caminho. Por isso, Kyoya começa a fazer teorias, como a de que ele se suicidou ou que o assassino deixou o relógio para trás para que assim parecesse. Logo após isso, Nana comenta que ele pode ter sido atacado pelos inimigos da humanidade, pelo que o Kyoya diz que eles não teriam a necessidade de empurrá-lo, já que os descreveram como feras terríveis, então o que teriam feito seria matá-lo brutalmente. Ao escutar isso, Nana se aterra, pois o Kyoya é um tipo muito perigoso e inteligente, e se continuar assim, claramente a descobrirá. Apesar disso, o Kyoya não desconfia da Nana, porque não teria razão para matar o Prota, e a adverte para ter cuidado, devido ao fato de que parece haver um assassino solto. Logo, em uma mudança de cena, vemos como os da elite dizem a Nana que ela deve ter cuidado, porque alguns estudantes com talento são muito poderosos. Por isso, para eliminar alguns, teve-se que usar inclusive armas nucleares, mas o mais efetivo é enviar pessoas infiltradas como ela. Ao recordar isso, Nana pergunta qual será a fraqueza do Kyoya, porque no momento, todos demonstram ter uma fraqueza. No dia seguinte, Nana e Kyoya veem o professor e lhe perguntam o que está acontecendo com os desaparecimentos, mas o professor se assusta devido ao fato de que não sabia nada sobre isso. Kyoya o adverte que deveriam informar aos pais do Prota. No entanto, este lhe recorda que estão totalmente incomunicados com o exterior até a formatura. Enquanto isso, decidem não dizer nada aos demais para não desencadear o caos e refletem que estão totalmente desprotegidos na academia. De repente, Nana recorda ao Kyoya que o Prota costumava alimentar um gato e que espera que este gato esteja bem, já que provavelmente não come desde que ele desapareceu. Após isso, ela vai embora, e o Kyoya pensa que ela é uma garota muito superficial, mas que isso poderia ser apenas uma fachada. Mais tarde, vemos como Kyoya chega para alimentar o gatinho, e Alice pergunta se realmente tudo o que lhes disseram sobre a ilha é verdade, e se sequer realmente existem os inimigos da humanidade. Ao chegar ao galpão, vemos como a Nana escondida está esperando por ele. Durante isso, Kyoya se dispõe a alimentar o gato, mas este não está em nenhum lugar, e também percebe que a janela está fechada, quando ele a tenha deixado aberta anteriormente. Decide aquecer o leite e deixá-lo para o gatinho. Ali, automaticamente ao acender o fogão, o lugar explode. Nisso, percebemos que tudo foi um plano da Nana, a qual recordou ao Kyoya sobre o gato para atraí-lo ao galpão, visto que descobriu a fraqueza do Kyoya, já que, graças ao fato de que ele tinha lixo e frutas vencidas em seu quarto, deduziu que o Kyoya não tinha olfato. Por isso, quando chegou ao galpão, não percebeu que o gás estava aberto. Então Nana se aproxima para ver se conseguiu assassiná-lo, mas de repente, o Kyoya sai do fogo se arrastando, e ele pergunta a Nana o que ela faz aqui, o que faz com que a Nana se aterre, já que não se sabe como pôde sobreviver a esta explosão. Ali descobrimos que o poder do Kyoya é ser imortal. Ele questiona a Nana dizendo-lhe que ela devia saber disso desde antes, visto que literalmente pode ler as mentes, e se por acaso também com seu poder soube que ele estava em perigo, e lhe confirma que sua fraqueza é esta e que não tem olfato.
Após isso, Nana só fica perplexa. Depois, ele diz que espera que ainda possam ser amigos, e posteriormente, em uma mudança de cena, o Kyoya comenta com seus demais companheiros que tentaram assassiná-lo e que todos deveriam ter muito cuidado, visto que provavelmente, assim como tentaram matá-lo, também o fizeram com o Prota e com o Yu. Apesar disso, seus companheiros não acreditam em nada no Kyoya, então ele comenta que deveriam escolher um novo líder para a classe. Enquanto isso, uma de suas companheiras entra dizendo que Michiru, uma das garotas da classe, recebeu uma carta de amor. Após isso, continuam incomodando-os pelo sucedido, e nisso a Michiru percebe que a Nana tem um ferimento em sua coxa. Seguido disso, ela pergunta a Nana o que lhe aconteceu, e ela conta que tropeçou ontem sem querer. Então a Michiru começa a lamber sua coxa, o que faz com que a Nana se surpreenda muito, mas ali nos explicam que o poder da Michiru é curar feridas com a saliva. O ruim é que usar seu poder encurta sua esperança de vida. Mais tarde, Nana decide que ela será sua próxima vítima, e ali também percebemos que o Kyoya está vigiando a Nana de perto. Logo, Nana vai encontrar a Michiru no jardim e ela lhe diz o da carta, que só é uma brincadeira das garotas. Devido a isso, a Michiru fica muito triste e a Nana a convida para ir comer com ela, e vemos como Kyoya continua pendente do que a Nana está fazendo. Depois vemos como as garotas comem na cafeteria e passam um lindo momento juntas, mas isto foi um plano da Nana para averiguar o quanto a Michiru pode curar com seus poderes, para assim saber como matá-la sem que se cure. Esta é capaz de curar a pele e os músculos, e inclusive órgãos, e também pode se curar sozinha, pelo que, se quiser acabar com ela, terá que apunhalá-la pelas costas, assim esta não será capaz de se lamber e curar. A seguir, quando a Nana sai de seu quarto, encontra-se com o Kyoya, o qual lhe comenta que tem estado seguindo-as para protegê-las de um possível ataque inimigo. Tudo isso é apenas uma desculpa para mantê-la vigiada, e a Nana diz que irá para a cama e colocará um pouco de música para poder dormir. Ao escutar isso, o Kyoya suspeita que isso pode ser uma mentira, então vai investigar e descobre que a Nana escapou pela janela. Após isso, vê-a correr em direção aos outros dormitórios e vê-se como Kyoya decide segui-la. Nisso, a Nana chega ao quarto da Michiru e entra batendo na porta e grita para que tenha cuidado com o inimigo que está atrás dela, e a Nana se prepara automaticamente para apunhalá-la. Nesse momento, o Kyoya escuta os gritos da Michiru e, ao chegar ao quarto dela, encontra a Nana com uma punhalada nas costas. Ao ver isso, Michiru diz ao Kyoya que um inimigo da humanidade atacou a Nana, e ela lhe explica que escutou com seu poder que o inimigo planejava matar a Michiru. Devido a isso, correu para salvá-la e foi apunhalada automaticamente pelas costas. Mas isto só foi uma mentira para conseguir que o Kyoya deixe de suspeitar dela, já que ela sabia que a Michiru podia curar sua ferida. Então, ela se apunhalou a si mesma para parecer que era mais uma vítima. Logo, no dia seguinte, o Kyoya começa a questionar a Nana, já que ela devia ter pedido ajuda ao Kyoya para salvar a Michiru, porque ele é invencível e assim correria menos perigo. Nana se desculpa, dizendo que estava assustada e que só agiu por impulso, mas o Kyoya não acredita em nada disso e pensa que tudo parece muito suspeito, porque nada da história concorda realmente bem. Nisso, todos os seus companheiros chegam preocupados pelo ataque que a Nana recebeu. Ela começa a chorar, comentando que, apesar de seu poder, em seu momento não pôde escutar os gritos de ajuda do Prota. Nesse momento, Michiru propõe converter a Nana na nova líder, visto que claramente ela a salvou, e todos aceitam a proposta da garota. Ali nos damos conta de que este também era um plano maquiavélico. Mais adiante, esta dá um caderno a Michiru e pede que ela pergunte aos demais sobre suas habilidades e que as anotem no caderno. Isto é novamente uma estratégia da Nana para saber como derrotar a todos. Mas de repente, aparece o Kyoya e diz a Nana que lamenta ter duvidado dela e diz que se alegra que esteja muito bem. Seguido disso, comenta que o objeto com que a apunhalaram devia ser muito afiado, algo como uma chave de fenda ou uma estaca ou algo parecido. Esta responde que pensou que fossem mais como umas garras ou alguma lança, e o Kyoya comenta que deve estar mais alerta e automaticamente vai embora. Depois, vemos a Nana reunindo algumas coisas e pensa que deveria mudar seu método de matar para algo que seja menos chamativo, já que, senão, poderiam realmente descobri-la muito em breve. Nisso, vemos como o Kyoya joga videogame enquanto pensa que talvez a Nana fingiu que a apunhalaram para ficar como a heroína e que a convertessem na líder. Mas, como não tem provas, ninguém acreditaria nele se tentasse expô-la. Após isso, vemos como a Nana enche umas agulhas de veneno e com elas tenta matar os demais, o que claramente será mais discreto.
A seguir, enquanto a Nana se dirige aos dormitórios, é detida por um garoto, o qual se chama Tsunekishi. Ali, ele lhe comenta que a Michiru lhe perguntou por seu poder, e este lhe revela que ele pode ver o futuro, e assim tira de seu bolso uma foto na qual a Nana o está estrangulando com uma corda, e ele exige que lhe explique o que é isto. Por isso, Nana se surpreende e lhe diz que não tem ideia do que significa isto. Depois disso, ele a leva para a cafeteria e ali começa a contar a Nana que ele no ensino médio costumava ser um nerd, e um dia teve uma visão de que tiraria um 0 em um exame. Por isso, estudou muito para mudar o destino, mas no dia do exame ficou doente e não pôde ir. Logo depois disso, explica que não importa o que faça para mudar o futuro, literalmente não poderá mudá-lo. Tira uma foto de onde caem uns macarrões na cabeça da Nana, e devido a isso, Nana não acredita que isto seja assim, e tenta mudar o destino cancelando o pedido dos macarrões, mas a garçonete escorrega jogando uns macarrões sobre ela, tal como Tsunekishi predisse. Ali, ele comenta que tudo o que mostra nas fotos acontecerá, e devido a isso, que é assim porque ela o quer matar, tirando a foto de onde ela o está estrangulando. Ela diz que isso deve ser um erro, já que ela jamais faria algo como aquilo, mas ele tira uma foto onde vê que a Nana está empurrando o Prota, e este lhe diz que se ela não faria algo assim, por que assassinou o Prota? E ao ver isso, Nana fica automaticamente em choque. Logo, Tsunekishi explica a Nana que ele teve estas visões no dia em que ela chegou à ilha, e ela diz que não sabe nada a respeito sobre isto, e que ela não seria capaz de fazer algo como isto também, por isso está disposta a fazer o que for para limpar seu nome. E assim é como ele utiliza estas fotos para extorquir a Nana e obrigá-la a ser automaticamente sua namorada. Mais tarde, Nana encontra-se fazendo uma massagem no Tsunekishi, e este lhe diz que já não pode evitar que o mate, e aproveita seus últimos momentos antes que isto aconteça. Mas a Nana se pergunta como pode fazer para acabar com ele, já que tudo que tenta fazer ele pode ver no futuro. E nisso, Nana propõe-se a ir embora, pelo que o Tsunekishi a obriga a ficar. E quando este dorme, vemos que seu poder funciona com os sonhos, porque ao dormir segurando a câmera, esta lhe dá as fotos do que claramente passará no futuro, portanto não tem controle sobre as coisas que vê e só mostra fotos de alguns momentos. Nesse momento, a câmera dá a ela uma foto a qual faz com que a Nana se surpreenda e decide ocultar a fotografia. Depois vemos como a Nana toma a câmera e vai claramente ao galpão, onde se supõe que matará o Tsunekishi, e se pergunta se destruindo a câmera mudará o futuro, mas isto seria inútil, já que a câmera não é a que lhe dá o poder, mas sim o garoto. Mais adiante, de manhã, Nana acorda e este obriga a Nana a limpar seu quarto. Nisso, ele descobre que a Nana pegou uma de suas fotos, já que sempre saem 6 por sonho, e desta vez só saíram 5. Logo depois de revisar a saia da Nana, encontra a foto a qual parece que ela está amarrada e assassinada. Nana lhe diz que ela não pode ser assassina, pois também morrerá. Devido a isso, Nana encontra-se aterrada e menciona que não quer morrer. Tsunekishi comenta que para confiar nela, claramente a esperará no galpão à noite, e se nada acontecer depois das 10, ele confiará rotundamente. Quando chega esta mesma noite no galpão, Nana espera que chegue o garoto, e ali as agulhas envenenadas da Nana caem, quando de repente aparece o Tsunekishi e diz que já está ali. Nana se assusta já que ele chegou antes do tempo, mas o Tsunekishi diz que mudou o lugar da premonição. Golpeia a Nana jogando ao chão, e quando este está prestes a tocar na Nana, ela consegue alcançar suas agulhas e envenená-lo. Então este se pergunta como é possível que ela fizesse isto, e ela lhe revela que o espetou com suas agulhas. Este diz que isto é impossível, e que a foto mostra onde ela morre e que o destino não se pode mudar. Ali descobrimos que na noite anterior, a Nana tirou a foto com a qual conseguiu enganá-lo e atraí-lo para sua armadilha. Mostra-lhe em troca qual foi a verdadeira foto, e uma vez que o Tsunekishi morre, a verdadeira premonição ocorre quando o Kyoya e a Michiru entram no galpão. Ao entrar e ver isto, o Kyoya comenta com a Nana que escutaram o Tsunekishi e encontraram a foto onde ela está amarrada, pelo que automaticamente decidiram buscá-la. Após isto, Nana diz que este a estava chantageando por umas fotos comprometedoras que tinha, para que assim o Kyoya não revise as demais fotos. Com isto, Nana os convence de que ele a levou ali, e foram atacados por um inimigo da humanidade, e o Kyoya não acredita muito nisso. Depois disso, Nana sai do lugar e decide que sua prioridade agora é recuperar as demais fotos. Mais adiante, vai ao quarto do Tsunekishi pelas demais fotos, e nos diz que teve sorte que o Kyoya não encontrasse o resto das fotos, já que claramente estas a teriam delatado. Mas de repente, aparece o Kyoya atrás dela, o qual lhe pergunta o que ela faz aqui. Esta explica que só veio pelas suas coisas, já que passou a noite ali ontem. Kyoya comenta que há algo que não entende da morte do Tsunekishi, e este costumava dizer que suas predições sempre eram exatas, e que não se podiam mudar.
Se é assim, por que ela não está morta como parece na foto? Nana lhe diz que é possível que, afinal de contas, o destino sim possa mudar-se. E ele responde que também é provável que a foto seja falsa, já que esta é muito pouco crível devido ao fato de que na foto, a Nana tem a corda encolada 2 vezes, e é difícil que alguém que enforca outra enrole assim, visto que não teria tempo para fazer isto. Por isso, Kyoya suspeita que a Nana tirou a foto ela mesma, pois não tem como demonstrá-lo. Assim, claramente é só uma teoria. Nisso, Nana lhe pergunta onde está Michiro, e ele responde que ainda está com o corpo. Após isto, ela vai embora buscá-la, e a Nana percebe que lhe faz falta uma foto, portanto pode estar literalmente no corpo do Tsunekishi ou em outro lugar. Enquanto isso, Michiro continua tentando reviver o Tsunekishi, mas isto não tem sucesso. Nisso, revisa o corpo do garoto e descobre a foto onde a Nana está empurrando o Protá. Nana aparece e pergunta o que foi que encontrou. Seguido disso, Nana pensa que se ela tentar ocultar a foto, a mataria ali mesmo. Mas, inconscientemente, a Michiro só lhe pergunta se ela sabe o que significa a foto, e lhe conta que a encontrou na roupa do Tsunekishi. Ao escutar isto, Nana convence a Michiro de que, na realidade, o poder do Tsunekishi não era ver o futuro, mas sim que podia ver seus sonhos através das fotos, pelo que ele criou esta foto já que estava com ciúmes, porque ela e o Protá eram muito unidos. Após escutar isto, Michiro acredita e Nana pede que guarde o da foto em segredo. Logo lhe pergunta o que claramente era o que tentava fazer com o corpo do Tsunekishi, e ela diz que era devolvê-lo à vida, mas que não teve sucesso. Em uma mudança de cena, vemos como estão fazendo um funeral para o Tsunekishi. Nisso, Nana pede a Michiro que não use tanto sua habilidade devido ao fato de que se tentar reviver alguém, ela morre, e ela ficaria muito triste, pelo que a Michiro aceita. Nana diz isto claramente porque se ela conseguir reviver alguém que matou, a descobririam. Nesse momento, entra Kyoya e explica a todos que não acredita que o Tsunekishi morresse por um inimigo da humanidade, pelo que exige que lhe façam uma autópsia. Nana o detém e claramente o leva para fora. Ali ele explica a Nana que a forma como o Tsunekishi morreu é muito estranha e que é muito pouco provável que o matasse um inimigo da humanidade. No entanto, Nana o convence de que ela, com seus poderes, escutou o inimigo e por isso acredita que há um assassino em série na ilha, o qual foi o que também tentou assassiná-lo. Então o Kyoya não entende por que primeiro tentariam matá-lo, já que o Tsunekishi seria um inimigo mais perigoso ao poder ver o futuro. Seguidamente, Kyoya diz que de igual maneira fará autópsia no cadáver. Quando está prestes a fazê-lo, o Tsunekishi se levanta do caixão e parece estar vivo, mas isto é o que está fazendo um dos estudantes chamado Shinji, o qual tem o poder da necromância, quer dizer, que pode controlar os mortos. Ali, ele nos diz que com seu poder pode descobrir o que foi que assassinou o Tsunekishi, já que pode ver todas as suas lembranças. Nana, ao escutar isto, diz que pôde escutar a alma do Tsunekishi, e esta está sofrendo. Ela faz isto porque claramente estão prestes a descobri-la. Após isto, todos se põem contra o Shinji e lhe pedem que pare de fazer isto, pelo que ele volta a colocar o cadáver no caixão. Ao ver isto, sua amiga chamada Yuka o defende, dizendo que ele é um bom garoto e que só estava tentando ajudar. No dia seguinte, enquanto estão em aulas, Nana pergunta sobre o Shinji a Yuka. Ela lhe responde que este costuma faltar muito às aulas e, além disso, não tem muitos amigos devido ao fato de que o temem por seu poder de negromante. Nana responde que também se assustou quando possuiu o cadáver do Tsunekishi. Ela lhe diz que ele somente gosta de dar espetáculos, mas que não é um garoto perigoso. Mais tarde, Nana está no bosque espiando Shinji e a Yuka, os quais parecem estar em um encontro. Nesse momento, chega o Kyoya perguntando o que ela faz ali, e ela responde que escutou suas vozes enquanto passava por ali, e que claramente decidiu investigar. De repente, o Shinji percebe que estão sendo espiados, e os jovens saem, e o Kyoya lhe diz que não deveriam estar se beijando ali à tarde. Shinji responde que eles são velhos amigos, e após isto vai embora. Yuka comenta que há 5 anos ela resgatou o Shinji de um incêndio e então descobriu que seu poder era super força e que desde esse dia eles se tornaram um casal. E apesar de ele ser muito tímido e tenebroso, ela quer que todos saibam que é uma pessoa muito boa. No dia seguinte, Nana parece estar muito doente e é levada pela Michiro à enfermaria. Mas tudo isto é um plano para poder escapar pela janela e chegar sem ser descoberta ao quarto do Shinji. E assim chega onde ele está, e enquanto dorme, injeta-lhe o veneno. Depois, corre de volta à enfermaria, já que é provável que o Kyoya a esteja buscando. O protagonista escuta como o gatinho está preso pelo esgoto. Enquanto isso, Kyoya, Michiro e Yuka decidem ir ver a Nana, e ao chegar, claramente esta está fora da enfermaria. Após isto, ela os leva para onde o gatinho está preso e diz que escutou o gato com seus poderes e decidiu sair para buscá-lo. Logo pede a Yuka que ajude o gato com seu poder de força, e esta lhes comenta que não pode usá-lo, já que sua alergia a eles não o permite, e assim, com um pouco de comida, conseguem resgatar o gato.
Em uma mudança de cena, vemos como a Nana, com seu veneno, está prestes a matar a Yuka, mas de repente é fortemente golpeada na cabeça pelo Shinji. Finalmente se dá conta de que a Yuka mentiu sobre seu poder. Na realidade, quem tinha a super força sempre foi o Shinji, e verdadeiramente o necromante era a Yuka, e esta controla o cadáver do Shinji. Yuka começa a nos contar que no dia em que ela lhes contou que resgatou o Shinji, estava tendo um encontro em um shopping, e que na realidade, durante o incêndio, o Shinji morreu asfixiado quando salvava as outras pessoas. Após isto, ela não pôde assimilar sua perda, e ao sentir que não podia viver sem ele, começou a controlá-lo com seu poder. Também descobre, através das lembranças, que ela tentou assassinar o Shinji, e ao mesmo tempo que é a que tem estado matando todos os estudantes, e com isto, a Yuka ameaça a Nana com dizer a todos que ela é a assassina que todos estão buscando. Nana aceita que ela é a assassina, mas ao menos ela sim deixa descansar em paz os que mata. Após dizer isto, Nana ameaça Yuka com que ela dirá a todos os demais o que claramente faz com o Shinji, e todos acreditarão nela porque ela é a líder. Seguido disso, propõe-lhe que ela guardará seu segredo e lhe dirá com seus poderes o que ela mais quer, que é saber o que a alma do Shinji pensa dela. Yuka, que está profundamente apaixonada pelo Shinji, aceita e a libera. Isto era o que a Nana queria conseguir. Quando se libera, Nana claramente foge correndo do lugar. Depois disso, a Yuka persegue com o Shinji enquanto foge. Nana pensa em como pode eliminá-la, sendo o Shinji seu maior obstáculo. Nana começa a deduzir como pode enfrentá-la, e ali lembra que a Yuka tem o colar do Tsunekishi debaixo de sua cama, e pensa que para que a Yuka possa controlar os mortos, deve ter que utilizar algo como algum objeto que a pessoa usasse estando viva. Mais adiante, Nana encontra a Yuka e pergunta pelo colar que ela tem, e esta confirma a teoria que claramente a Nana tinha. Nana tenta tirar o colar dela de surpresa, mas não consegue e escapa de novo, e decide que tem que idealizar um plano para tirar o colar dela, já que sem ele, a Yuka não poderá controlar o Shinji. Nisso, escuta um ruído, e pensa que não pode ser a Yuka, já que para ela seria muito difícil, devido ao fato de estar muito escuro e claramente não poderia vê-la. Nisso, do nada, aparecem zumbis que tentam pegar a Nana. Estes são produtos da Yuka, que comenta que, ao parecer, há muitos cadáveres enterrados pela ilha. Alguns são de professores e outros de estudantes com poderes, e com a ajuda de um que tinha visão noturna, pôde encontrá-la. Esta pensa que estes devem ser produto de outros assassinatos da Elite, isto pois anteriormente tinha enviado mais assassinos como ela. Após isso, Nana consegue escapar dos zumbis e chega a uma cabana abandonada. Esta tenta se esconder ali, mas a porta da cabana só se pode fechar por fora. Ao ver isto, ocorre uma ideia a Nana e começa a trucar a porta, mas automaticamente é encontrada pela Yuka. Ela decide esconder-se dentro da cabana justamente. Yuka já tinha zumbis dentro da cabana e estes atacam a Nana. De repente amanhece e os zumbis desabam. Isso se deve ao fato de que o poder da Yuka só funciona de noite. Pelo que a Yuka decide encerrar a Nana na cabana e assim voltar à noite para acabar com ela. Mais tarde na escola, o Kyoya pergunta sobre a ausência da Nana. Esta ele responde que estiveram até tarde conversando, mas dali não sabe mais nada dela. Enquanto isso, a Nana consegue escapar da cabana, já que na realidade o que fez foi trucar a porta para poder enganar a Yuka. E quando a Yuka chega na noite por ela, já não está. Esta rapidamente ordena aos zumbis que a busquem. Passam toda a noite buscando-a, mas não tem sucesso. É então que amanhece e a Yuka decide voltar para casa. Quando está prestes a chegar, é atacada pela Nana e ao não poder usar o Shinji para se defender, ela a derruba muito facilmente. Nesse momento, Nana toma um pedaço de papel que estava no bolso traseiro da calça da Yuka. Esta lhe revela que descobriu o verdadeiro objeto com o qual controla o Shinji, que era esse papel, já que quando atacou anteriormente, em vez de proteger o colar, pôs sua mão para resguardar seu bolso traseiro. Assim descobriu que o verdadeiro objeto estava em seu bolso. Ali ela lhe pede que a siga e se não obedecer destruirá o papel. Ao ouvir isto, Yuka a segue e a Nana leva ao acantilado. Yuka lhe pergunta como fez para escapar da cabana. Ela explica que tirar os parafusos da fechadura da porta foi o mais fácil e o colou claramente com fita. E assim, quando ela foi embora, saiu facilmente da cabana. Após isto, ocultou-se no bosque e esperou que amanhecesse, não sem antes colocar a porta como estava novamente, e que tudo o que fez foi um plano para poder descobrir bem como funcionavam seus poderes, e assim conseguir tirar o objeto com o qual controla o Shinji. Nisso, Nana ameaça jogar o pedaço de papel com o qual controla o Shinji ao acantilado. Yuka, desesperada, roga-lhe que não o faça, já que sem ele perderia o Shinji para sempre. Ele roga que não dirá a ninguém que ela é assassina. Também fará claramente o que ela lhe pedir. Nana usa isso e lhe pede que devolva suas agulhas, mas ainda assim, a Nana joga o pedaço de papel ao acantilado. Yuka começa a chorar e esta lhe diz que ela só queria proteger o Shinji, e a Nana começa a perguntar-lhe sobre sua relação com Meste. Depois de escutá-la, Nana aponta muitas coisas em sua história que são falsas, levando-a a revelar o que realmente aconteceu no dia da morte do Shinji.
Yuka matou o Shinji devido ao fato de que estava com ciúmes porque este era namorado de outra garota, e que realmente o Shinji sempre a tinha odiado. Mas ela estava muito apaixonada por ele e decidiu ficar para sempre com o morto. Após escutar isto, Nana assassina automaticamente a Yuka com suas agulhas, e depois de matá-la, a Nana joga o corpo da Yuka ao acantilado, e enquanto caminha de regresso à casa, percebe que os cadáveres que a Yuka controlava pela ilha estão espalhados, e pensa em como pode fazer algo para desfazer-se deles também. Pergunta-se como poderia fazer para que não suspeitem dela, já que sempre que está com alguém este desaparece, e também ontem faltou às aulas e provavelmente fez com que o Kyoya começasse a suspeitar. Nisso, depara-se com uma das companheiras chamada Rabo, a qual está segurando uma serpente, e ela explica que seu poder é converter seus fluidos corporais em veneno com a ajuda destes animais. Depois disso, Nana lhe pergunta onde está sua amiga Kaori, já que é raro não vê-las juntas. Rabo conta a Nana que teve uma forte discussão com ela por mensagem devido ao fato de que ela pegou sem querer suas lentes de contato. Após isto, Nana engana Rabo de que a Kaori está atrás dela, e quando a garota se vira, a Nana a espeta com uma de suas agulhas envenenadas, e depois disso diz a Rabo que se ela lhe der a senha de seu telefone, lhe dará o antídoto. Mas isto era uma mentira, e assim a Nana assassina Rabo automaticamente. Mais tarde, entra às escondidas no quarto da Kaori e deixa o estojo das lentes de contato, e esta fecha uma das janelas já que o vento poderia derrubá-los. Depois, quando a Nana chega à academia, é interrogada pelo Kyoya devido ao fato de que claramente não tinha vindo às aulas ontem. Também lhe diz que buscou a Yuka e o Shinji em seus quartos e lhe diz que estão mortos e que é culpa dela. Nesse momento, pede ao Kyoya, ao Seiya, a Michiru e ao Muguo para acompanhá-lo ao acantilado. Uma vez ali, começa a inventar uma história, na qual explica que a Yuka na realidade era necromante e como foi que matou literalmente o Shinji. Também conta que ela, ao descobri-la, tentou assassiná-la. Mas depois de falar com ela e dizer-lhe o que escutava que o Shinji dizia graças ao seu poder, terminou suicidando-se para estar no céu com seu amado. E após convencê-los disto, pede o favor ao Muguo que queime o corpo do Shinji, também os demais cadáveres que estavam na ilha, entre os quais estava o corpo da Rabo, e assim consegue desaparecer com todo o rastro dela sem levantar suspeitas. Mais adiante, todos regressam à casa das habitações e a Nana diz aos garotos que a Yuka estava sendo controlada mentalmente pelos inimigos da humanidade, os quais ela escutou no bosque. Ali, o Kyoya começa a duvidar da Nana e comenta aos demais que isto é muito estranho, que ela sempre esteja desaparecida quando assassinam alguém, e também é suspeito que ela estava no lugar quando tentaram assassinar a Michiru e a ele. Nesse momento, escuta-se um forte grito que provém do quarto da Kaori, e todos saem correndo para ver o que está acontecendo. Ao chegar, encontram a Kaori morta, e o Kyoya começa a examinar o corpo para descobrir como morreu. Ao chegar à conclusão de que pôde ser assassinado da mesma maneira que o Tsunekishi, o corpo da garota estava arranhando o olho como se tentasse arrancá-lo. Seguidamente, o Kyoya recorda que a Kaori utilizava lentes de contato e decide tomar um pouco da água das lentes, e após isto, o Kyoya começa a se retorcer de dor e descobre que as lentes estavam envenenadas. Nana abre a janela para que entre o ar devido ao fato de que o Kyoya estava se asfixiando, mas a este não afeta o veneno por sua imortalidade, mas sim consegue torturá-lo bastante. Concluem que foi assassinato e que a pessoa que o fez sabia um pouco sobre a Kaori. Então, o Kyoya novamente começa a duvidar da Nana, dizendo que esta conhecia muito sobre a garota e também faltou às aulas essa manhã e perfeitamente pôde entrar no quarto e envenenar as lentes de contato. Michiru responde que a Nana não teria nenhum motivo para assassiná-la, e este responde dizendo que somente está brincando, mas que na verdade o Kyoya desconfia completamente da Nana. Depois, quando vão regressando aos seus dormitórios, o Kyoya comenta que escutou que a Kaori teve problemas com sua melhor amiga Rabo. Ali, a Michiru recorda que esta tem o poder de gerar veneno com sua saliva e o Kyoya diz que ela hoje também faltou às aulas, então no momento, ela é a principal suspeita de assassinar a Kaori. A seguir, vão buscar a Rabo em seu quarto, mas esta não está ali. Nana comenta que talvez a Rabo foi possuída por um inimigo da humanidade e que talvez a está controlando igual ao que fizeram com a Yuka. Kyoya não acredita que isto seja assim, e a Nana continua dizendo que quando regressavam do acantilado, escutou no bosque a mesma voz de interior que controlava a Yuka. Ao que o Kyoya responde que é estranho que não escutasse a voz quando encontraram o corpo da Kaori. Assim, na realidade, o mais provável é que o que assassinou a garota foi um humano e não um inimigo da humanidade. Após isto, voltam a investigar o quarto da Kaori. Kyoya continua duvidando um pouco da Nana, acreditando fielmente que ela é a assassina. Devido a isso, pergunta a Nana se ela já tinha estado antes no quarto da Kaori, já que ele, quando estava se asfixiando, pôde abrir facilmente a janela, a qual se abre de uma maneira bastante estranha. Ao que a Nana responde que sim, e uma vez esteve ali, que foi quando veio visitar a Kaori, devido ao bullying que fazia com a Michiru. Kyoya contesta dizendo que provavelmente graças a isto, ela sabia que a Kaori necessitava de suas lentes de contato e utilizou estas para envenená-las e assassiná-la.
Ao escutar isto, Michiru salta para defender a Nana, comentando que pensa que a Habu é a verdadeira assassina. Isto devido ao fato de que encontrou o telefone da Kaori e, usando a digital do cadáver, pôde desbloqueá-lo. Ao fazer isto, pôde ver a conversa que tiveram Habu e Kaori, na qual, na última mensagem, Habu lhe disse que deixaria as lentes em seu quarto. É por isto que é impossível que a Nana seja a assassina, visto que a mensagem foi enviada mais ou menos às 3 da tarde, hora na qual a Nana estava no bosque com eles. Isto só termina de convencer o Kyoya de que a Nana é a assassina e espera que cheguem alguns de seus companheiros de classe para explicar-lhes como foi que a Nana matou a Kaori, relatando tudo o que a Nana fez com perfeição. Nana se defende dizendo que, se ela fosse assassina, ainda assim não poderia enviar a mensagem devido ao fato de que não saberia a senha do telefone da Habu. Kyoya responde que ela pode usar facilmente seu poder para ler a mente dela e saber qual era sua senha. E se é assim, esta ainda deve ter o telefone, já que não lhe tirou o olho de cima e é possível que tenha se livrado dele. Dito isto, o Kyoya revisa os bolsos da Nanan, mas para sua surpresa e surpresa de todos, esta não tinha o telefone da Habu. Nanan, que já tinha pensado que algo assim podia passar, decidiu deixar o telefone ao lado de um zumbi de uma maneira na qual, quando o zumbi se decomponha pelo sol, o dedo deste enviará a mensagem a Kaori. Além disso, o Mogul queimou todos os corpos e também o celular. Desta maneira, a Nanan consegue livrar-se das acusações do Kyoya. Após isto, ele se desculpa por acusá-la de ser assassina e nesse momento a Nanan lhes diz que escuta a voz da Habu e que essa lhe diz que foi controlada por um inimigo da humanidade. Também quer que todos trabalhem juntos e deixem de suspeitar deles mesmos e com esta mentira, todos se põem a favor dela novamente e decidem que claramente informarão a tudo o sucedido. Em uma mudança de cena, vemos a Nanan fora da casa e esta pensa que assassinar os demais será muito fácil agora devido ao fato de que todos estarão mais alertas. E nisso chega Michiru e lhe consulta o que está fazendo ali. Esta lhe diz que está fazendo guarda e a Michiru lhe diz que durma um pouco, que ela fará a vigilância por enquanto, pelo que a Nanan fica dormindo ele mesmo. Mas de repente é acordada pela Michiru, a qual lhe pergunta se é sério pode ler mentes. Esta, ainda meio dormindo, responde que sim. Michiru lhe contesta que, se é assim, por que não pôde predizer isto? E a Nanan, ao abrir os olhos, está sendo ameaçada por esta com um estilete no pescoço. Após isto, a Michiru continua intimidando a Nanan para que ele diga o verdadeiro poder que tem. Nanan se defende firme, dizendo que pode ler mentes. De repente, a Nanan golpeia a mão da garota com um rápido movimento, fazendo com que solte a arma. Nesse momento, a Michiru se dá conta de duas coisas. Uma, que a Nanan tem treinamento de combate, e a outra é que seu poder não é realmente o de ler mentes. Logo, a Nanan a ameaça com gritar para pedir ajuda e a Michiru lhe diz que, se fizer isso, é mais provável que acreditem que ela é que está sendo atacada, visto que a Nanan tem sido a suspeita dos assassinatos, em troca ela sempre se demonstrou terna e inocente. De repente, chegam duas garotas para ver se está tudo bem, e a Michiru contesta que sim e vai embora. No dia seguinte, já em aulas, a Michiru chega onde a Nanan e lhe diz na frente de toda a classe que lhe tem um presente, mas para dar-lhe tem que adivinhar com seus poderes o que há dentro. Nanan se desculpa dizendo que ainda está muito cansada e não pode usar seus poderes. É então que ela lhe diz que não há problema, que lhe dará no almoço e, se continuar cansada ainda ali, o fará ao sair da aula e assim até que adivinhe o que há dentro da caixa. Depois, já no almoço, a Michiru volta a dizer a Nanan que adivinha escutando a voz de sua cabeça o que há dentro da caixa na frente de todos os companheiros que estão expectando. Pelo que esta contesta dizendo que é difícil escutá-lo já que há muitas pessoas ao redor e todas as vozes de sua cabeça estão se enredando. Ainda assim, tenta adivinhá-lo e falha. E a Nanan lhe diz que a única coisa que poderia escutar dentro de sua cabeça era "Amo a Nanan". Após isto, os outros garotos lhe dizem que ela trazia um papel com isso mesmo escrito nas costas e é provável que a voz que a Nanan escutou fosse de algum deles, já que não paravam de pensar no papel, o que faz com que novamente todos acreditem que pode ler mentes. E na realidade foi a própria Nanan que colou o papel nas costas da Michiru. Mais tarde, Nanan e Michiru vão ao acantilado, e ali a Nanan pergunta à garota onde está a verdadeira Michiru, já que descobriu que ela não é a verdadeira, já que tem uma ferida na mão com uma faixa. A verdadeira Michiru teria se curado com seu poder. Além disso, ela chama Michiru de uma maneira diferente. Assim, ela deve ser alguém com o poder de transformar-se em outra pessoa. Após isto, revela-se diante da Nanan como um garoto chamado Jin, um antigo estudante da academia, o qual lhe confirma que tem o poder de transformar-se. Logo, este lhe diz que seu nome já não figura nos registros da academia e que fez tudo isto já que quer fazer um trato com ela. Pede que o acompanhe ao seu esconderijo. Já no caminho, Nanan pergunta sobre a Michiru. Este explica que ela está bem, apenas que claramente a sedou para poder se passar por ela. Também comenta que lhe parece interessante que, apesar de ser uma assassina em série, ela queira proteger a Michiru.
Mais adiante, chegam a uma caverna onde claramente o Jin usa como esconderijo e o garoto amavelmente lhe oferece um pouco de café para logo dizer-lhe que sabe tudo sobre seus assassinatos, já que este também pode transformar-se em animais e ele a esteve vigiando há tempos, transformado no gato que o Kyoya cuidava. Ao qual Nana responde que se ele lhe revelar o que aconteceu com seu curso de companheiros, esta aceitará ajudá-lo no que necessite. Posteriormente, Jin começa a contar-lhe o que aconteceu há aproximadamente 5 anos e como, igual ao que está acontecendo agora, começaram a aparecer companheiros mortos. Isto fez com que se gerasse desconfiança entre os habitantes da ilha, o que desencadeou uma guerra civil, na qual os estudantes se dividiram em facções, lutando uns contra outros, devido ao fato de que os dois lados acreditavam que os demais estavam sendo controlados pelos inimigos da humanidade. E devido a isto, os professores e o governo os abandonaram na ilha. A guerra escalou ao ponto de que todos morreram e o único sobrevivente foi ele. Depois, lhe explica que os zumbis que a Yuka utilizou para atacá-la eram companheiros dele. Depois que todos morreram, converteu-se em pomba para escapar da ilha e visitar sua avó. Mas ao chegar à sua casa, este se horrorizou devido ao fato de que lhe disseram que ele tinha morrido lutando contra os inimigos da humanidade. E após ser perseguido pela elite, voltou à ilha e tem estado oculto desde então. Depois propõe um trato a Nana. Ele a deixará continuar matando gente em troca de que ela lhe conte o porquê o faz e para quem está trabalhando. Mas de repente, Jin cai ajoelhado asfixiando-se, e isto é graças ao fato de que Nana envenenou seu café enquanto estava distraído. Nana decide reportar o caso do Jin aos seus superiores, mas parece que o Kyoya estava atrás tirando-lhe o telefone, e também aparece a Michiro e lhe diz que subestimou o alcance de seus poderes. Nisso aparece o Seiya congelando seu pé e todos estes na realidade são o Jin. Este lhe comenta que além de converter-se em outras pessoas, também pode copiar suas habilidades, o que claramente pode usar qualquer poder que exista e isto o converte no ser mais poderoso que existe. Posteriormente, lhe pergunta quem ela estava tentando chamar pelo telefone. Esta responde dizendo que se é certo que pode usar os poderes dos demais, que se transforme nela e leia sua mente. E ele responde que é necessário que primeiro treine os poderes de quem se transforma para poder usá-los por completo. Depois, continua revisando automaticamente o telefone, mas nesse momento Nana consegue liberar seu pé de gelo e escapa correndo. Após isto, o Jin a persegue e, transformado em Moguo, a ataca com uma poderosa bola de fogo, provocando que a garota fique gravemente ferida. Jin se aproxima e comenta que anteriormente tinha uma companheira que falava sempre sobre um contador de mortes, igual ao que a Nana tem em seu telefone, pelo que é provável que a garota fosse enviada pela mesma organização que a trouxe ali. Ao escutar isto, Nana lhe reprocha que se o que ele quer é informação, que a assassine e que se transforme na Yuka e assim possa tirá-la de seu cadáver. Ao que o Jin responde que por mais que a torture, ela não falará, por isso quer gerar confiança entre eles. Pergunta a Nana sobre sua família e esta começa a relatar-lhe que tinha um irmão, mas este foi embora de casa quando ela ainda era muito pequena para lembrá-lo. Também lhe conta que seus pais costumavam trabalhar para o governo, mas estes morreram assassinados por um inimigo da humanidade, e ao terminar de dizer isto, cai desmaiada devido aos seus ferimentos. Antes de ficar inconsciente, o Jin a adverte que é provável que não seja a única assassina na ilha, então deve ter muito cuidado. Em uma mudança de cena, Nana acorda no quarto da Michiro, e ao ver que despertou, esta se emociona muito. Após isto, Michiro conta que na noite anterior, alguém bateu à sua porta e ao abri-la, viu-a inconsciente no corredor. Ao ver isso, refugiou-a em seu quarto e a curou com seus poderes. Depois de contar isso, Michiro pergunta a Nana se por acaso foi atacada por um inimigo da humanidade, e ela lhe diz que efetivamente sim. Posteriormente, Michiro comenta que acredita que foi suplantada o dia de ontem por um impostor, devido ao fato de que não recorda ter ido às aulas ontem, mas os demais companheiros lhe disseram que sim assistiu.
Depois disso, Nana explica que foi suplantada por alguém com poder de transformar-se em outras pessoas e ela o descobriu, fazendo com que o impostor a atacasse, e a Michiru a elogiou por ser tão valente de enfrentar os inimigos da humanidade. Logo após isso, Nana lhe conta que não tem medo destes devido ao fato de que seus pais foram assassinados por estes e ela decidiu que acabaria com todos estes monstros. Michiru começa a chorar descontroladamente e quando se acalma, Nana continua com sua história. Explica-lhe que um inimigo disfarçado de ladrão entrou uma noite em sua casa e assassinou seus pais, e isso foi culpa dela. Michiru dá umas palavras de alento a Nana, e esta duvida sobre se eliminá-la ou não, já que é uma pessoa muito boa para claramente ser um inimigo. Mais adiante, vemos como estão fazendo o funeral para Kaori, e a Nana nota como a Michiru não se encontra bem de saúde. Isto é devido ao fato de que utilizou muito seu poder que encurta seu tempo automaticamente de vida. Esta se preocupa muito com a Michiru e insiste em que tudo está bem. Mais tarde, enquanto a Nana está em seu quarto, chega o Jin, e enquanto conversam, a Nana descobre que quando se transformam em uma pessoa, além de adquirir seus poderes, também tem as fraquezas desta pessoa. Nesse momento, a Michiru bate na porta da Nana, e esta pergunta se pode passar imediatamente. Jin transforma-se em um gato. O motivo da visita da Michiru era que desejava saber tudo sobre a infância da Nana. Após isto, ela relata a Michiru que o Jin está convertido em um gato e que ela costumava ser uma garota normal, gostava de jogos e de mangá e que costumava ser uma bagunceira até a noite em que seus pais morreram. Nana explica que o ladrão que os matou conseguiu entrar em sua casa e devido ao fato de que ela esqueceu de fechar uma janela quando escapou de noite para comprar seu mangá favorito, Nana começa a culpar-se a si mesma pela morte de seus pais. Ao ouvir tudo isto, Michiru a consola e faz com que a Nana se afeiçoe ainda mais a ela. Depois disso, Michiru passa a noite no quarto da Nana. Já de manhã, o Kyoya chega ao quarto da Nana e pede a ambas as garotas que o acompanhem. Leva-as ao dormitório dos garotos, visto que é um dos quartos e encontraram o cadáver de outro de seus companheiros morto. Ao ver isto, Nana se surpreende devido ao fato de que desta vez não foi ela quem o assassinou. O que significa de que agora há outro assassino além dela na academia. Seguidamente, Kyoya diz que o garoto que assassinaram se chamava Ryuji Ishii, ao qual cortaram o pescoço e depois o apunhalaram nas costas. Logo começam a interrogar o Moguo, visto que claramente o quarto dele é logo ao lado de onde mataram o garoto. Moguo contesta dizendo que sim, passou a noite em seu quarto, mas que estava ocupado dando um discurso motivacional aos seus capangas, então não ouviu nada. Após isto, o Kyoya começa a interrogar os capangas do Moguo, perguntando-lhes quais eram seus poderes, onde os garotos têm poderes bastante inúteis. Um deles pode imitar vozes e o outro converter seu corpo em um ímã. Em troca, o garoto loiro tem um poder mais interessante, que é que pode realizar viagens astras. Quer dizer que sua alma pode sair de seu corpo enquanto este fica em um só lugar. Então a Nana consulta o Kyoya se está completamente seguro de que o assassinato ocorreu nesta mesma noite, e não dias atrás ou algo parecido. Ao que este responde que sim, já que nesse mesmo dia viu o Ryuji no funeral da Kaori. Então só pode ser assassinado esta noite, pois o corpo foi encontrado pela manhã da namorada do Ryuji chamada Fuku. E o Kyoya a acusa de ser uma das suspeitas agora e exige à garota que lhe revele seu poder. Esta lhe contesta que para poder fazer isso, devem ir a um lugar aberto. Depois disso, todos vão ao bosque e ali a garota lhe revela que seu poder baseia-se em canalizar a força da atmosfera para assim lançar ataques. Ao escutar isto, o Kyoya pede que lhe demonstre provando com ele, e a garota, um pouco duvidosa de se ele poderá suportar isto, aceita. A garota canaliza uma grande quantidade de poder em sua mão e lança um poderoso ataque de vento contra o Kyoya, o que faz com que o garoto saia voando e lhe provoque uma grande ferida no peito. Todos ficam muito assombrados ante o grande poder da Fuku, e esta sai correndo para ver se o Kyoya se encontra bem, mas devido aos seus poderes, recupera-se muito facilmente. A garota explica que não pode usar seus poderes bem em espaços fechados, por isso lhe pediu para ir ali. Ainda assim, para o Kyoya, ela é a suspeita número 1 e decide investigar o caso. Logo depois, Nana decide voltar a investigar a cena do crime, e nisso percebe que a Michiru tem estado agindo de forma estranha ultimamente. Começa a teorizar o que pode estar acontecendo com ela enquanto come.
Nisso, a garota pergunta a Nana o que planejam fazer com sua vida depois de derrotar os inimigos da humanidade. E a isto ela responde que talvez ir à universidade. A Michiru lhe contesta que gostaria de chegar a ser uma doutora. Nisso, Nana pensa que talvez por isso haja estranho, já que se preocupa com seu futuro. Nesse momento, a Michiru convida a Nana para viver com ela e seus pais depois de terminar a academia. Mas ao parecer isto enfurece muito a Nana, e esta vai embora depois de reprochar-lhe que justo ontem contou sobre a morte de seus pais. Mais tarde, Nana continua criando teorias sobre o comportamento da Michiru, desconfiando cada vez mais dela. De repente, batem à porta da Nana e era o professor que vinha entregar-lhe um uniforme devido ao fato de que a Michiru tinha pedido que o desse a ela, visto que o anterior estava roto. E de repente a Nana percebe que lhe faz falta seu frasco de veneno, o qual estava em seu uniforme no momento em que a Michiru a curou, pelo que é provável que ela o encontrasse. E isso explica por que age tão estranho. Diante disto, Nana teme que a Michiru possa delatá-la com Kiuya. Nesse momento, justamente aparece ele e lhe diz que a Michiru foi buscá-lo com a intenção de falar sobre ela, mas só lhe contou que tinham tido uma briga. Posteriormente, pede a Nana que o acompanhe para falar com a Fuko. Quando estão prestes a ir embora, aparece o professor e comunica ao Kiuya que sua tentativa de comunicar-se com as autoridades funcionou e que enviarão alguém à ilha dentro de pouco tempo. Após isto, Nana diz a si mesma que tem que se apressar em matar mais pessoas antes que estes cheguem. Logo, em uma mudança de cena, vemos os garotos interrogando a Fuko, e o Kiuya lhe pergunta o que fez depois do funeral da Kaori, e ela responde dizendo que passou a noite com uma amiga. Kiuya continua perguntando sobre quais eram os hábitos do Ryuji. Nisso, a garota conta que eles tinham se distanciado um pouco. Quando Kiuya termina de interrogá-la, vai embora, e já sós, a Fuko pede a Nana para vingar seu namorado. Depois disso, Nana fica fazendo teorias de quem pôde ser o assassino enquanto voltam aos seus quartos, e seguido disto, Nana vai visitar a Michiru. Ao chegar, esta não está, então ela começa a buscar seus frascos de veneno. Ao fazer isto, encontra o diário da garota e decide dar uma olhada para ver se planeja acusá-la com o Kiuya, mas ao lê-lo se dá conta de que ela sempre confiou na Nana, além de que fez todo o possível para agradá-la, protegendo-a das acusações do Kiuya e sanando suas feridas. Nesse momento, aparece o Jin atrás dela, o qual lhe devolve o frasco de veneno e o telefone. Comenta que lhe parece decepcionante que desconfie da Michiru depois do quão boa ela tem sido com ela, e antes de ir embora, diz-lhe que em vez de estar lendo suas coisas, deveria revisar a ducha. Rapidamente, Nana vai ver o que acontece e encontra a Michiru inconsciente na água. Ao ver isto, imediatamente ajuda a que se levante e claramente a leva para a cama. No entanto, Michiru parece que está muito doente, pelo que Nana decide cuidar dela. Por isso, vai em busca de ajuda com um professor para ver se há algum médico que possa ajudar a Michiru, e como é de se supor, não há nenhum, e o professor menciona que o médico foi embora da ilha há muito pouco tempo. Depois disto, vai onde o Kiuya pedir-lhe ajuda também, mas ele encontra-se ocupado examinando o cadáver do Ryuji, pelo que então lhe pede medicamentos. Após isto, Nana encontra-se muito desesperada por não poder conseguir ajuda para sua amiga, e decide entrar na cafeteria e roubar um pouco de sopa para ajudá-la com o resfriado. Já em seu quarto, ela tenta baixar a febre da Michiru, e nisso chega o Kiuya para revisar como está a garota. Enquanto Nana tenta comunicar-se com a Michiru, o Kiuya começa a suspeitar de Nana que pôde ter feito algo à garota. Depois disso, o Kiuya vai investigar o quarto de um dos capangas do Mogu. Ali, o garoto conta que tem aparecido animais mortos ao redor da academia, os quais tinham o pescoço cortado. Kiuya pensa que isto tem uma estranha semelhança com o assassinato do Ryuji. Mais tarde, vemos que a Nana continua cuidando da Michiru, e nisso chega a Fuko ao quarto e começa a conversar com a Nana. Ela lhe diz que estava preocupada com a Michiru, já que pensou que tinha sido atacada pela pessoa que matou o Ryuji. Logo após isso, Nana começa a suspeitar dela, e pensa que talvez a Fuko queira acabar com a Michiru porque ela sabe algo do assassinato. Depois disso, a Michiru acorda e explica a Nana que depois de ajudar um gato, o qual tinha um ferimento, começou a se sentir muito mal e decidiu tomar uma ducha e logo depois disso apenas desmaiou. Nana começa a questioná-la por suas atitudes estranhas ultimamente e esta afirma que apenas se sentia muito mal. Nesse momento, a Michiru vê que a Nana tem um ferimento no dedo e tenta saná-la com seus poderes. Ao ver isto, Nana se enfurece e a repreende por estar usando tanto seus poderes e pede que não os utilize porque claramente acabarão morrendo. Logo após isso, a garota se desculpa e tem um lindo momento juntas. Em uma mudança de cena, vemos o Jin que se encontra com os animais mortos no bosque e nesse momento percebe que o responsável está atrás dele. Jin diz-lhe que não lhe importa que assassinem os habitantes da ilha, mas que deve deixar em paz os animais. Ao escutar isto, o sujeito vai embora. Enquanto isso, Jin continua pensando no que viu no celular da Nana.
e o leva a deduzir que o contador de mortes que a Nana tem em seu celular, no qual se representam as futuras mortes que fariam os estudantes, é falso e que estes só se utilizam para enganá-la. A seguir, vemos uma cena em que as elites estão reunidas. Estas estão conversando sobre o progresso da Nana e pensam que foi uma ótima ideia convidá-la e claramente enviá-la à ilha para matar gente. Após isto, vemos um tipo que parece ser o treinador da Nana, o qual também será o oficial que irá à ilha no chamado do Kyoya. Enquanto isso, vemos que este mesmo encontra-se com o garoto loiro capanga do Mogo e começa a fazer-lhe um par de perguntas sobre o Ryuji, para tentar averiguar se ele é o culpado, mas não descobre absolutamente nada. Voltando ao quarto da Michiru, vemos que as garotas estão comendo juntas, mas nisso, a Nana decide não perder mais tempo e ir assassinar a Fuko, visto que é um objetivo fácil devido ao fato de que poderia fazer passar sua morte como suicídio. Então, quando está prestes a ir embora, a Michiru a detém e pede que jogue um pouco com ela. Enquanto as garotas jogam, a Nana consulta a Michiru sobre uma pessoa que leu em seu diário, alegando que ouviu sobre ela com seus poderes. Após isto, Michiru começa a contar-lhe um pouco de sua vida antes de chegar à academia, e como esta era vítima de bullying por ter poderes. Um dia, depois de ajudar um cachorrinho machucado, conheceu uma garota chamada Hitomi, a qual era a dona do dito cachorrinho. Esta a incentivou que seu poder era incrível, e depois disso tornaram-se amigas. Hitomi a defendeu de seus abusadores. Graças a isto, devido ao fato de que compartilharam muitos momentos juntos, tornaram-se melhores amigas. Isto impulsionou a Michiru a ajudar as pessoas e um dia, logo após sanar um garoto que estava gravemente ferido, ela desmaiou. Quando acordou no hospital, ali também estava a Hitomi, e nesse momento descobriu que ela tinha câncer. E apesar disto, a garota ia normalmente às aulas para passar tempo com a Michiru. Depois de um tempo, a Hitomi faleceu devido ao câncer. Michiru fez o possível para ajudá-la, mas seu poder não cura este tipo de doenças, infelizmente. E depois desse momento, a Michiru propôs-se a ajudar quem necessite sem importar o seu tempo de vida que diminua. Ao terminar de escutar isto, Nana simplesmente sai do quarto, fazendo com que a Michiru fique estranhada. Lá fora, a Nana parece impossível que uma pessoa como a Michiru tenha um contador de mortes futuro tão alto. Seguido disto, Nana vai para seu quarto e ali começa a pensar em seu passado e em como ela era maltratada depois que seus pais morreram. Também em como todos constantemente a culpavam pela morte destes. Quando de repente, entra a Michiru em seu quarto e lhe comenta que mentiu sobre o que lhe tinha dito que falou com o Kyoya e que realmente queria falar com ele sobre ela, mas decidiu claramente não fazê-lo. Depois, pede que pense mais sobre o momento em que assassinaram seus pais e, posteriormente, a Michiru começa a ressaltar algumas incoerências da história de como morreram, chegando à conclusão de que é muito pouco provável que morressem devido ao erro da Nana. No entanto, esta continua culpando-se, e é por isso que a Michiru a repreende. Logo, explica que é comum quando as crianças se culpam pelos fatos trágicos que acontecem em sua infância, e pede que, por favor, ela deixe de fazê-lo enquanto a abraça, o que faz com que a Nana se sinta culpada devido ao fato de que ela o tempo todo tinha estado pensando em que ela queria delatá-la, quando na realidade só estava preocupada por ela. Nisso, a Michiru pede a Nana que a acompanhe amanhã a comprar coisas no barco mercantil, pelo que mais adiante a vemos visitando algumas lojas. Nisso, Nana propõe-se a comprar um presente para a Michiru para demonstrar-lhe seu carinho. Justamente atrás dela, aparece o Kyoya, o qual lhe conta que este tem um possível novo suspeito, o qual gostaria de interrogar, e que claramente para isso precisa de sua ajuda. Nana diz que para chegar a isso, primeiro necessita de provas, e o Kyoya decide que devem apressar-se, já que o assassino não deveria demorar a voltar a atacar. Mais tarde, enquanto as garotas voltam das compras, Nana entrega um presente que comprou para a Michiru, e esta também lhe dá um presente. Nana aproveita para desculpar-se por tê-la feito sentir-se mal, e ela responde que não se preocupe, e que espera com ansiedade o dia em que derrotem os inimigos da humanidade e possam viver juntas. Em uma mudança de cena, vemos o Kyoya no quarto da Fuko, no qual encontra roupa esportiva cheia de sangue, e pensa que essas eram as provas que necessitavam para interrogá-la. Mais adiante, Nana está em seu quarto pensando na Michiru,
quando de repente o Jin bate na sua janela. Este conta a Nana que está muito agradecido pelo que a Michiru fez pelo gato. Também comenta que a viu caminhando sozinha há pouco no bosque, então transformou-se no Moguo para perguntar-lhe para onde ia exatamente, e esta respondeu que lhe pediram para ir à cabana na praia para falar em segredo. Este tentou averiguar quem lhe tinha pedido isto, mas a Michiru só evitou a pergunta e continuou seu caminho. Ao escutar isto, Nana corre desesperadamente a buscá-la enquanto pensa que isto é obra do assassino do Ryuji. Também analisa que há outra maneira que pode conseguir ajuda, e decide ir em busca do Kyoya. Nisso, vemos como a Michiru é atacada por alguém aparentemente invisível. Este lhe comenta que foi ele quem feriu o gato que ela curou e depois desse momento decidiu que ela seria sua próxima vítima. Logo observamos a Nana dirigindo-se à praia quando é interrompida por uma chamada, e quem a chamava era seu mestre. Este a parabeniza pelos avanços de sua missão e comenta que espera que quando ele chegue, leve muitos mortos a mais. Depois de terminar a chamada, Nana recorda que seu propósito ali era assassinar todos os estudantes, e planeja deixar que o assassino mate a Michiru, porque na realidade, esse foi o contexto pelo qual ela está na ilha. Todos têm literalmente que morrer, visto que para ela serve mais que os estudantes se matem entre eles para completar dita missão. Após isto, voltamos a ver a Michiru quem tenta fugir do assassino, mas esta é encurralada por ele. Michiru diz que ela não lhe teme porque sabe que a Nana irá ajudá-la. Ao escutar isto, o agressor começa a zombar e insultar a Nana pelo que a Michiru se enfurece e a defende, o que faz com que o assassino a ataque. Mas justamente antes de ser apunhalada, aparece a Nana e interpõe-se no meio, recebendo assim a punhalada ela por ela. Depois disso, a Nana pede desculpas por não tê-la ajudado antes e revela a identidade do assassino, quem é o garoto loiro capanga do Moguo chamado Rentaro, o qual, além de poder realizar viagens astrais, pode controlar objetos quando está fora de seu corpo. Michiru tenta curar a Nana, mas esta a detém e recebe outra punhalada. Logo, a Nana sussurra para que se prepare para fugir, e a Nana consegue distrair o Rentaro recebendo outra punhalada no ombro, conseguindo assim uma oportunidade para que a Michiru escape. Mas ela não quer abandoná-la. Depois disso, a Nana começa a insultar a Michiru, inclusive dizendo que nunca foram amigas, conseguindo assim que a garota escape. Após assegurar-se de que a Michiru escapou, Nana diz ao Rentaro que na realidade tinha lhe armado uma armadilha e que é um covarde ao atacar alguém como a Michiru. O garoto furioso pergunta a que se refere com uma armadilha, e esta só zomba dele. E quando o Rentaro decide acabar com ela de uma vez por todas, é segurado pelo pescoço, e ali descobrimos que é o Kyoya quem claramente o está enforcando, e nos mostram como a Nana foi pedir que ajudasse a salvar a Michiru, e também lhe conta que tinha descoberto que o assassino era o Rentaro. Depois disso, planejaram dividir-se para salvar a Michiru. Um iria encontrar-se com ela e o outro buscaria o corpo do Rentaro, visto que ao usar seu poder tem que manter seu corpo imóvel. Também planejam pedir ajuda a alguém mais, mas devido ao fato de terem pouco tempo, decidem fazê-lo eles dois. Seguido disso, vemos a Nana gravemente ferida, a qual está à beira da morte enquanto vê sua vida passar diante de seus olhos. Nisso percebe que a Michiru está tentando saná-la. Ela, utilizando toda a sua força vital, consegue evitar que a Nana morra, mas isso termina matando-a, e a Nana chora sobre seu corpo já que sua melhor amiga literalmente salvou sua vida, mas por causa disto, morreu. E assim termina este trágico anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta que será dor. E não se esqueça de deixar seu like, quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é sumamente importante. Até a próxima, Rebobina se despede.